Salmos tem números. Salmo de número 13. Preste bastante atenção, principalmente nos 2 primeiros versículos e no versículo número 6, que diz o seguinte: até quando? Consegue trocar para mim? Coloca a ACF, fazendo favor. Está na NVI. Essa NVI eu tô meio com medo dela. O povo da NVI agora resolveu tirar versículo, tiraram mais 3.000 e cacetada. Aí não, daqui a um pouco sobra pouca coisa na Bíblia para nós ler, ué. Não dá. Mas essa NVI que está aí é antiga, ela é boa. Salmos número 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando exaltarás sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, portanto, me tem feito muito bem. Eu queria que você contasse comigo, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Toda vez que eu falar até quando, você vai contar 1, até quando 2, até quando 3, até quando 4. Vamos lá comigo? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Nós declaramos nessa noite que essa palavra cumprirá todo o efeito sobre a nossa vida. A tua palavra não volta vazia. Ah, Pai, o Senhor disse que essa palavra será uma palavra que irá curar algum coração nessa noite. Em nome de Jesus, nós declaramos, todo espírito de medo vai bater em retirada hoje. Em nome de Jesus, que o espírito de ousadia, que o espírito do Senhor de fato estará sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que derrotou o gigante. Davi, ele teve coragem e ousadia. Ele teve coragem e teve ousadia de enfrentar Saul no momento de maior insanidade mental da história de um rei de Israel. Davi tocava a sua harpa enquanto Saul, possesso pelos espíritos demoníacos, tentava matar Davi. E quando Davi tocava a sua harpa, Saul lançava flechas e lanças sobre Davi. Davi enfrentou homens inúmeros. Mas Davi, ele tinha dificuldade de enfrentar algumas batalhas internas. Sabe, nós às vezes enfrentamos tantas batalhas. Batalhas essas que a gente leva de boa tanta coisa. Existem coisas que de fato não mexem com a gente. Vai dar tudo bem. Mas sabe, existem algumas batalhas internas que deixam o nosso coração sangrando. Existem algumas batalhas que deixam a nossa alma dilacerada. E Davi enfrentava essas batalhas.
Davi foi um homem assim como nós. Davi teve todas as dificuldades que nós temos. Inclusive, nós já falamos isso algumas vezes, Davi foi o homem mais exposto na Bíblia. Eu desconheço o homem que foi desnudado igual Davi na Bíblia. Mas em Atos diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe, e esse salmo, ele é o retrato de Davi no seu momento de maior ansiedade, no seu momento de maior medo, quando ele tinha uma sensação de abandono e ele estava extremamente angustiado em esperar as coisas. Para quem aqui é ansioso, sabe o que é esperar. Porque às vezes 5 minutos parece 5 horas. Uma noite parece uma eternidade. Alguém que já passou a noite em algum lugar, hospital, algum lugar, você sabe muito bem o que é isso. Irmão, você não vê a hora passar, parece que o relógio para, parece que o relógio anda mais devagar. Você olha assim, não tem lógica. 60 segundos está dando quase 3 minutos. Não é? Sabe, Davi aqui, ele estava enfrentando o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, às vezes, talvez para você não, mas para mim, às vezes o silêncio de Deus soa como um abandono. E para Davi foi assim. E é por isso que ele fala 4 vezes: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Sabe, o Senhor disse para mim que pessoas entrariam aqui hoje sorrindo, com um sorriso no rosto, mas com a alma doendo. O Senhor foi muito claro comigo. Sabe, pessoas que estão sendo atormentadas por medos silenciosos na sua vida. Assim como Davi enfrentou. E no versículo 1, Davi diz: até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Davi tinha medo de ser esquecido por Deus, irmãos. Pensa só, um homem que tinha a intimidade com Deus que Davi tinha. Um homem que compôs quase a maioria dos salmos, que são 150 que tem na Bíblia, e isso cadastrado no livro de Salmos. Fora os que não estão aqui. Porque também os salmos não foram escritos apenas por Davi. Existem outros homens que compunham os salmos. E Davi foi um homem que tinha intimidade com Deus. Davi foi um homem que foi ousado. Certa vez, Davi, depois de pecar com Betseba, eles queriam matar ele, porque um homem que cometia esse pecado era digno de morte. E Davi fala assim: eu vou provar para vocês que eu fui perdoado por Deus. E aí o povo fala assim: como que você vai fazer? Ele fala assim: eu vou abraçar a arca do testemunho. E vocês sabem que qualquer homem que toca na arca do testemunho em pecado, ele morre fulminado na hora. Lembra de Uzá e Aiô? Que tocou na arca, um raio caiu e explodiu eles no meio. Davi provando que foi perdoado por Deus, provando que sobre ele não estava mais imputado nenhum pecado, ele entra na tenda, abraça a arca da aliança e sai com as suas vestes sujas de sangue, mostrando para eles: eu sou um homem perdoado, eu não tenho mais dívida. Davi apresentou a graça antes de Jesus pisar nessa terra. Mas mesmo apresentando a graça como ninguém, Davi teve medo de ser esquecido por Deus. E sabe, a sensação de ser esquecido por Deus é uma das piores sensações. Porque, irmãos, cair na mão de qualquer pessoa, você tem Deus para cuidar de você. Agora, quando você tem a sensação, quando você talvez sente que Deus não está perto de você, você fala assim: e agora? Quem poderá me defender?
Sabe, Davi não tinha medo de perder coisas. Davi não tinha medo de perder pessoas. Mas ele teve medo de perder a presença de Deus. No Salmo 51, enquanto ele via Salomão, enquanto ele lembrava que Salomão ficava possesso de demônios, e Davi estava ali afastado da presença de Deus por algum motivo, provavelmente também pelo pecado de Betseba, com Betseba, e por ter matado seu marido. Davi fala assim: Senhor, devolva a mim a alegria da sua salvação. Davi, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele lembrava que existia um Deus que fazia algo por ele. Davi aqui, ele não está dizendo que Deus esqueceu ele, mas ele está dizendo: Senhor, eu me sinto como se estivesse sendo esquecido pelo Senhor. Porque existe uma diferença, uma discrepância muito grande entre ser esquecido ou sentir esquecido. Existe uma discrepância, uma diferença. Aqui existe assim, um vale gigante. Porque o sentimento que nós temos a respeito de algumas coisas fala daquilo que existe dentro de nós. Davi aqui, ele estava se sentindo longe de Deus. Ele estava se sentindo que não estava perto dos olhos de Deus. Ele entendia que os olhos de Deus estavam ao redor de pessoas, mas ele não. Davi aqui não estava escutando a voz de Deus, e preste atenção, um homem de Deus que não escuta a voz de Deus, ele está longe do próprio Deus. E Davi, por não escutar a voz de Deus e não sentir a presença de Deus, ele falava assim: é impossível que ele me abandonou agora. Será que Deus me abandonou de verdade? Será que Deus está tratando pessoas diferentes de mim? Eu sou um homem que tenho preocupado tanto com a presença de Deus. Eu amo estar na presença dEle. Eu amo ministrar na presença dEle. Só que o problema de Davi era que ele tinha alguns medos. E o medo, ele é especialista em construir dentro de nós algumas histórias que nunca foram verdades. Um dia, eu estava com meu irmão na praia e veio uma onda e bateu na gente. E aí, eu, sanguíneo, né? Você sabe como é que é. Tomou um tombo, levantou e está pronto para outra, né? A gente tinha uns 7, 8 anos e meu irmão, ele caiu na água e parece que ele estava agarrado em alguém, só que por causa da água ter batido, ele não estava em pé, ele estava com as pernas para trás. E ele gritava: corre, me acorde que eu estou afogando, eu estou afogando, eu estou afogando, eu estou afogando. Meu tio pegou ele, a mão dele: fica de pé, meu filho. Aí colocou de pé, ele olhou para um lado, olhou para o outro, tipo assim, será que eu passei uma vergonha muito grande? Limpou a lágrima. Ele estava tendo a certeza que ele ia afogar com um palmo de água. Por quê? Por causa do espírito de medo que estava tomando conta da vida dele aquele dia. Depois aquilo você sabe como é que é, né? Vira piada entre família e esquece. 40 anos depois, volta alguém e conta essa piada e todo mundo passa mal de rir. Mas presta atenção, o medo, ele cria dentro de nós histórias que nunca foi uma verdade. O medo cria dentro de nós uma identidade de alguém que não é uma verdade. O medo cria em nós algo que pode atrapalhar a nossa vida toda. Sabe, existem pessoas que têm fobia, pessoas que não entram em avião, pessoas que não entram em um... Como é que é o nome daquele negócio que sobe e desce? Elevador. Tanta coisa, escada, né? Sobe e desce escada. Tem gente que não entra em elevador, tem gente que não sobe escada. Tem medo, tem gente que tem medo de altura. Ele tem uma sensação que qualquer hora ele vai cair dali. Ele tem uma sensação que a qualquer hora o avião vai cair com ele.
Ele tem a sensação de qualquer hora o elevador vai parar no meio do nada e ele vai ficar ali travado, sem energia e parado. O que faz um ser humano se desesperar dentro de um elevador? Eu já entrei no elevador e olhando pessoas, suor descia, irmão, assim, ó. Aí eu falava, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, é porque eu tenho fobia de elevador, mas eu não... 11º andar, 20º andar, sei lá, e eu não vou subir esse tanto de escada. Eu tenho que ir aqui. Tá com medo? Vai com medo assim mesmo. E essa pessoa enfrentava o medo, sabe? Mas preste atenção. O silêncio de Deus, para nós, nunca significou a ausência dele. A ausência ou o silêncio de Deus nunca significou para nós um castigo. E muitas vezes o espírito de medo, ele entra na nossa vida e ele se aloja em nós, principalmente por causa do espírito de rejeição. Homens e mulheres rejeitados são um campo fértil para a semente do espírito de medo. Preste atenção, existem alguns homens que acharam tão bem que tinham sido esquecidos por Deus. Vocês lembram José? José foi vendido, José tinha uma promessa. Ele tinha uma certeza que ele seria governador, ele seria um homem de governo. E José teve sonhos e contou para os seus pais e para os seus irmãos. E mesmo assim, José foi vendido. E quando ele foi vendido, eu não tenho dúvida de que ele falou assim, meu sonho agora foi por água abaixo. Quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar, começa a crescer, é preso. Ele fala assim, faltava pouco, né? Desgraça pouco é bobagem para mim, né? Fui vendido, jogado num buraco, me pegaram de volta, me venderam como escravo, me fizeram trabalhar aqui, agora eu começo a crescer, me joga na prisão. José é tomado por Deus em algumas situações, ele volta. Eu sei que você precisa entender, o medo que José teve não parou ele. Moisés foi um homem que teve medo. Moisés não queria assumir o papel de libertador do povo de Israel. Por quê? Porque ele tinha medo de não dar conta. Por causa da rejeição que estava alojada nele. A rejeição que estava alojada na vida de José da mesma maneira. Jesus um dia estava dormindo no barco e o barco começou a balançar e o povo, Jesus, pelo amor de Deus, ele falou, calma. Quer ver como é que resolve esse problema? Tempestade, sossega, mar, passa a régua, eu quero tudo bonitinho. E o povo fica olhando assim. Preste atenção, guarde algo. O medo que ronda a nossa vida não pode nos parar. Porque Deus nunca esquece de um filho. Davi, no versículo 1, ele continua falando, até quando esconderás de mim o seu rosto? Olha o outro medo que Davi tinha, medo de ser ignorado. Não precisa levantar a mão. Mas assim, ser ignorado é uma das piores coisas do mundo, né? Pensa, você chega perto de alguém, e aí, cumprimenta, o cara está olhando, ele continua olhando. Aí você fica olhando assim, será que vai dar certo? Será que ele vai pegar na minha mão? O que eu faço agora? Quando a gente é ignorado, você não tem atitude. O homem ou a mulher que é ignorado, ele fica assim, e agora? O que eu faço? Vou embora? Fico aqui? Eu grito, falo mais alto? O que eu faço? Não, eu estou aqui, estou vendo. Está sujo o óculos aí, o que está acontecendo? Mas Davi, ele sentiu assim. Ele fala, até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque Davi tinha nele também um espírito de rejeição. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre a vida de Davi. Eu estou preparando, irmãos, porque assim, falar de Davi, da história dele, para mim mexe muito comigo. É a primeira vez que nós fomos ministrados sobre a vida de Davi, eu chorei uma semana. Salmo 23. Guarda aí. Esse ano ainda eu vou ministrar uma palavra sobre o Salmo 23. Então Davi, ele tinha um espírito de rejeição na sua vida.
Espírito de rejeição é uma das piores marcas na vida do homem. Davi tinha medo de ser ignorado. Você manda mensagem para alguém, essa pessoa demora a te responder, você fala o quê? Tá me ignorando? Não faz isso não. Conversa fiada. Manda mensagem, não responde, põe uma interrogação por baixo, fala assim, ei, me responde. Aí a interrogação não deu certo, ele coloca um pontinho debaixo da interrogação. E vai mandando mensagem, a hora que você olha a mensagem, está com 15 mensagens. O que que é? Oi, fala comigo. Irmão, quem está precisando falar rápido, faz o quê? Liga. Simples assim, ué. Mas o quê? A rejeição que está dentro de nós nos faz sentir ignorados por causa de uma mensagem. Talvez a pessoa está extremamente ocupada. Aí você manda mensagem, demora meia hora, você fala assim, mandei tem 30 minutos, você não me responde. Irmão, alguém não pode ficar 30 minutos sem ficar pondo a mão no celular ou olhar uma mensagem? Por quê? Rejeição. Medo de ser ignorado. Sabe, nós precisamos entender que Deus nunca ignora um filho. Deus nunca ignora um homem e uma mulher que abre a sua boca e clama pela presença dele. Por quê? Porque nós somos criados e formados para ter um relacionamento com ele. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, ele cria o homem e planta um jardim no Éden, e nesse jardim coloca o homem. Ou seja, no lugar mais lindo, no lugar mais precioso, ele coloca esse homem para cultivar a terra, e todos os dias, no cair da tarde, Deus visitava esse homem para conversar com ele, para ter relacionamento. Ei, preste atenção. O que faz com que você tenha medo de ser ignorado é a rejeição que existe no seu coração e na sua alma. Porque Deus não te ignora. O problema é que o tempo que nós queremos a resposta de Deus, nem sempre é no tempo que nós estamos contando no relógio. Sabe, quando a alma do homem, ela perde a percepção de tempo, ela começa a se desesperar. Sabe, Davi aqui, ele estava desesperado. Talvez ele estava desesperado igual uma criança, né? Quando perde o pai no supermercado. A criança perdeu o pai, começa a chorar, não, calma aí que eu vou te dar um pão para você comer. Não, não quero pão, eu quero meu pai. Eu quero a minha mãe. Davi estava literalmente desesperado porque ele não tinha a presença de Deus. Deus não tinha respondido ele. Deus não tinha falado com ele o que era necessário ele fazer. E sabe, e é por entender esses motivos que o diabo luta tanto para nos afastar de Deus. Porque nos afastando de Deus, esse espírito de rejeição toma conta da nossa vida e nós muitas vezes sentimos abandonados pelo próprio Deus. E aí ele lança pensamento na nossa vida. Você está orando aí tem 30 dias, mas sua oração não passa certo, não. É porque Deus não quer te escutar. Deus não te ouve porque você é um pecador demais. Deus não te ouve porque já cansou de você. Ou porque você não merece escutar a voz de Deus. Ei, mesmo reconhecendo todas as dificuldades que nós temos, os pecados que nós cometemos, o amor dele e a graça dele sempre nos faz aproximar dele. O amor e a graça dele. Sabe, quanto mais longe de Deus nós estamos, mais vulnerável nós ficamos. Um filho mais longe do pai está, mais vulnerável ele está. Eu lembro quando meu irmão tinha 14 para 15 anos, ele passou na FAESA e veio estudar a ciência da informática, e ele era uma criança. Meu pai deu um celular para ele vir para cá. Ele desceu do ônibus na rodoviária de Vitória, a primeira coisa que aconteceu, roubou o celular dele. Irmãos, e aí meu irmão conseguiu ligar para o meu pai, pai, estou na rodoviária e tal, roubou meu celular, e pode ficar tranquilo que eu estou bem, está tudo em paz, não sei o quê. Irmão, enquanto meu pai não viu que o meu irmão estava na casa de alguém, segura minha mãe, eles não tiveram sossego. Eles não tiveram paz.
Preste atenção. Nós precisamos entender que a nossa vulnerabilidade e os espíritos que atacam, que atrapalham a nossa vida, que o espírito de medo que está em nós, ele é afastado pelo amor e pela graça de Deus. Porque o amor do Senhor lança fora todo medo. No versículo 2, Davi fala assim: até quando eu consultarei a minha alma, ou com a minha alma, tendo tristeza no coração a cada dia? Irmão, Davi tinha medo de escutar até a sua própria alma. Olha o nível de medo que Davi estava aqui. Davi tinha medo e falou com Deus: Deus, até quando eu vou consultar a minha alma? E sondar a minha vida, falando para mim mesmo da tristeza que existe no meu coração, do desespero que eu estou longe do Senhor. Davi estava cansado de pensar. Olha que profundidade isso. Um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que escutava Deus, um homem que era usado por Deus, um homem que teve vários ofícios, entre eles de profeta, de sacerdote. Os ofícios que Davi teve, apenas Jesus Cristo teve na terra. E mesmo assim, Davi pensava e falava: até quando eu vou parar para pensar e ficar remoendo as coisas que eu estou vivendo, os desesperos que passam dentro de mim, e o Senhor não vai olhar para mim? Davi aqui, ele não conseguia descansar. Você já deve ter deitado alguma vez na sua vida com alguma coisa na cabeça, e aí da meia-noite, 1h da manhã, 4, 5 da manhã, o sol começa a nascer, você não conseguiu dormir ainda. Por causa de algumas dificuldades, tristezas, ansiedades que existem dentro de você. Sabe? Tem gente que sofre antes da hora, coisa que não aconteceu. De vez em quando, eu estou no trânsito, alguma situação acontece, a Rita, amor, pelo amor de Deus, eu ponho a mão na perna dela e falo assim: já deu errado alguma vez? Ela fica mais brava ainda. Ela fica mais nervosa. Eu falo: já deu errado alguma vez? Fica em paz, vai dar certo. Ela fala assim: meu bem, vigia, cuidado, nossa vida custa caro. Sabe, uma alma que está longe de Deus, uma alma que está triste, como a alma de Davi, ela produz extrema ansiedade. A pessoa fica paranoica, a pessoa fica pensando coisa que ela nunca passaria. Tem gente que tem medo de cada coisa, que fala assim: é impossível acontecer isso. O que o homem tinha que ter medo, ele não tem. Que é medo de ir para o inferno. É medo de sofrer o dano da segunda morte. Isso aí tem muita gente que não tem, tá? E vivendo a vida loucamente. Mas assim, medo de coisas simples. Por causa de insegurança. Pessoas que comparam. E aí começa a olhar para alguém e a alma dele, ele começa a remoer dentro dele. Uma alma triste, ela é incapaz de pensar e trazer soluções plausíveis. Uma alma triste, ela se desespera. Uma alma triste, ela carrega dentro de si um sentimento de incapacidade gigante. Uma alma triste, ela é uma alma doente. E essa alma doente, as promessas de Deus parece que nunca vai alcançar ela. Quantas vezes nós vemos pessoas fluindo, fazendo e acontecendo, e fala: Jesus, aí eu? Que dia que eu chego nesse lugar? Que dia que eu vou chegar onde fulano está? Sabe, nós precisamos entender que Deus, Ele está do nosso lado. E Davi foi um homem que nunca escondeu a sua dor. Davi foi um homem que nunca deixou de falar com Deus aquilo que o coração dele pensava. Irmãos, Deus não tem problema de você falar nada com Ele, tá? Quem tem problema às vezes é a gente. Às vezes nós que não suportamos, mas Deus, você pode falar o que você quiser com Deus. Pode falar, pode ficar tranquilo, Ele escuta. E na hora certa Ele te responde. Agora a resposta dele talvez não é a resposta que nós queremos. Sabe, Davi tinha uma dor emocional gigante. E aí o texto continua e ele diz:
Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi aqui estava tendo algumas derrotas. E ele falou com Deus, você está de brincadeira comigo. Eu já ganhei tantas batalhas, eu já matei tanta gente, eu já fiz tantas coisas, eu sou o homem mais guerreiro que existe em Israel. Eu abro a boca, morre 1000. Eu levanto o braço, morre 5.000. Porque eu tenho homens de guerra. Eu forjei homens corajosos. Por favor, não permita que o meu inimigo prevaleça sobre a minha vida. Quando Davi sente que ele está perdendo qualquer batalha, ele entra em desespero. O homem de guerra, quando entra que a batalha está sendo perdida, o medo e a sensação de fracasso toma conta da vida desse homem, que ele não consegue fazer nada. Existem pessoas que ficam literalmente travadas, paralisadas. Por quê? Porque o medo ele tem o poder de paralisar. É o medo que paralisa o nosso ministério, é o medo que paralisa o avanço do nosso relacionamento, é o medo que paralisa os nossos sonhos, é o medo que paralisa e rouba a nossa fé. É o medo que para os projetos que Deus plantou no nosso coração. E tem gente que perde a batalha antes de começar. Tem gente que declara com a sua própria boca desgraça. Eu não vou conseguir. Irmão, você nem tentou. Ah, não vou conseguir não. Irmão, tira a carteira de motorista. Não, eu não consigo. Mas você já tentou? Não. E eu já disse algumas vezes aqui que nós não podemos declarar nada negativo depois de declarar eu sou. Vocês lembram disso? Vocês sabem disso, não sabem? Por quê? Porque eu sou é o nome de Deus. E quando nós falamos eu sou e falo algo negativo, eu estou declarando para o mundo espiritual que Deus é incapaz de me fazer assim. Quando eu digo eu não consigo tirar uma carteira de motorista, está falando assim, Deus é incapaz de me fazer conseguir tirar uma carteira de motorista. Deus é incapaz de me fazer andar de bicicleta. Irmão, nós somos capazes de todas as coisas, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas. Nós não podemos perder uma luta antes de lutar. E Davi estava desesperado e falando, até quando o meu inimigo será exaltado sobre mim? Davi aqui estava cansado. Ele estava desesperado, ele estava com medo, mas ele estava fazendo uma coisa que muitos de nós não fazemos. Ele estava falando com Deus. Davi estava orando. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Você pode contar suas dificuldades, seus problemas, seus medos para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa. Você pode contar para o seu melhor amigo. Você pode contar para o seu pastor. Você pode contar para o seu líder. Você pode contar para quem você quiser. Mas deixa eu te falar um negócio. Se você contar para Deus, pode ser que tudo muda de uma hora para outra. Porque quando nós abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração para Deus, Ele está desejoso em falar conosco. Adão tinha pecado. Adão e Eva tinham acabado de pecar. Tinha comido daquilo que Deus tinha falado para ele não comer. E mesmo Adão tendo pecado, Deus desceu lá da mesma maneira. E Deus fala assim, Adão, onde você está? E a Bíblia diz que Adão se escondeu de Deus. E Deus continuou procurando. E você acha de verdade que Deus não sabia onde que Adão estava? Você acredita nisso? Que Deus realmente não sabia onde Adão estava? Na verdade, Adão tinha perdido a conexão com Deus. O espírito de Adão tinha se desligado do espírito de Deus. E Deus estava dizendo para Adão assim, Adão, onde você está em si mesmo, que eu não estou conseguindo me conectar com você? Onde você está nos seus pecados e nos seus remorsos e nos seus medos, que eu não estou conseguindo alcançar seu coração? Aonde você está, Adão? Que eu estou tentando acessar a sua vida e você não está dando acesso para mim. Irmãos, esse é o grande problema de quem está com medo. E nós precisamos entender que o outro extremo de medo é fé e ousadia. Enquanto pessoas têm medo de avançar, aqueles que têm fé e têm ousadias fazem o quê? Avancem.
Nós precisamos ter fé e entender que mesmo com medo, que mesmo com algumas mazelas, mesmo com algumas dificuldades, nós precisamos continuar caminhando e falando com Deus o nosso alvo e quem nós queremos ser é nele. Tem gente pensando que coragem é não sentir medo. Na verdade, existe um medo que todos nós precisamos ter, que é medo de limites. Você chega na ponta de um prédio, 20 andares. Você olha para baixo e fala assim, você não vai fazer gracinha, porque você sabe do seu limite como ser humano. Sabe, Davi, ele não nega a sua dor. Ele apresenta a dor que estava no coração e na alma dele perante Deus. E aí talvez você me pergunta, pastor, ok, você me mostrou que Davi teve medo de um monte de coisa. E aí, o que eu faço? Como que eu consigo desvencilhar desses medos que estão dentro de mim? Como que eu consigo desamarrar? Como que eu consigo ser livre, ser desatado desse medo? Primeira coisa que nós precisamos aprender que Davi fez aqui é aprender a derramar a nossa alma aos pés de Deus. Eu acabei de dizer aqui, você pode falar seu problema com qualquer pessoa, mas se você falar para Deus, pode ser que em poucos segundos tudo muda. Todo o cenário muda. Davi, ele não escondia o que se passava no seu coração. E ele ainda escrevia. Ele compunha e fazia canções daquilo que ele sentia. Quantas vezes Davi abriu a sua boca e falou, Senhor, eu estou ansioso, eu estou desesperado, eu estou preocupado. Sabe, tem gente que precisa se manter forte o tempo inteiro. Ei, nós não conseguimos ser forte o tempo inteiro. Nenhum homem foi feito para ser forte. Todo homem e toda mulher foi feito para depender de Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós declaramos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, o que a nossa alma está sentindo, nós estamos declarando para Deus, Deus, o Senhor tem livre acesso, vem, resolve todo o meu problema. 2 Coríntios 12:9 diz isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em Joel 3:10 diz o seguinte, diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, abra a tua boca e não declare algo negativo. Abra a tua boca e declare o que a Bíblia diz a seu respeito. Não tenha medo de declarar, porque esse livro é o livro da verdade. É ele quem diz quem nós somos. Quem diz quem nós somos não são os nossos pais. Quem diz quem nós somos não são os nossos professores. Quem diz quem nós somos não é o nosso patrão, as pessoas que estão nos rodeando. Quem diz quem nós somos é o Deus a quem nós servimos. Irmãos, Deus não se assusta com as nossas lágrimas. Ele não se assusta com as nossas perguntas. Ele não se assusta com aquilo que fazemos de errado. Ele não se assusta com as nossas crises. Em nenhum momento. Sabe, o problema não é sentir medo. O problema é alimentar esse medo o tempo todo. Porque sentir medo, sentir essa dificuldade, todos nós, em uma instância, em uma hora ou outra, nós sentimos. O problema é o seguinte, o que eu vou fazer com esse medo que está dentro de mim? Eu vou continuar alimentando ele? Ou vou pegar esse medo e derramar aos pés de Cristo? Davi fez isso. Davi lançou toda a sua ansiedade aos pés de Deus. Uma outra coisa que Davi teve que fazer é trocar o medo pela palavra de Deus. Davi, como bom conhecedor da palavra, em todo o tempo, toda vez que o medo falava algo, ele gritava mais alto sobre a palavra de Deus. Por mais que ele se permitia sofrer aquele tempo. Davi, enquanto seu filho estava morre, não morre, morre, não morre, Davi estava em crise. A Bíblia diz que ele pegou um pano de saco, vestiu. A Bíblia diz que ele jogou cinza sobre a sua cabeça enquanto o seu filho estava para morrer.
E aí ele orando, pedindo a Deus para que Deus viesse trazer aquele filho à vida novamente. E quando o filho dele morre, a Bíblia diz que Davi toma um banho, agradece a Deus, adora a Deus e vai trabalhar. Aí você fala assim, mas esse cara não tem coração. Não, ele tem. Ele já tinha vivido luto enquanto o filho dele estava em vida. E quando o filho dele morreu, ele falou assim, Deus, já que não tem nada mais para o Senhor fazer, eu continuo te amando, eu continuo te honrando. A palavra de Deus precisa falar mais alto na nossa vida. A palavra de Deus precisa gritar na nossa vida em momentos de dificuldade. Sabe quantas pessoas abrem a sua boca e falam, eu não consigo, eu não posso. Irmão, você pode sim, você consegue sim. Existe um Deus que te criou com inteligência, com capacidades cognitivas de fazer qualquer coisa. O ser humano é um ser mais adaptável do mundo que tem. Há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que não tinha os seus 2 braços. A mulher comia, a mulher lavava, a mulher passava, escovava os dentes, penteava cabelo, cuidava do seu filho, dirigia. Eu falei, não. Fazia tudo sem braço nenhum, só com as 2 pernas. Nós somos adaptáveis. Deus, Ele é suficiente, capaz de fazer com que nós venhamos conseguir qualquer coisa, porque nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que nos fortalece. Nós precisamos guardar esse texto. O medo que está dentro de nós fala que nós estamos sozinhos. Davi pensou isso. Ele falou, até quando, até quando, até quando, até quando? Deus sempre fala para nós, Ele nunca vai desamparar. O medo fala que algo vai se acabar e você fala assim, não, não vai acabar. Jeremias diz, eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Sabe, nós precisamos entender que o medo não pode controlar a nossa mente, porque se ele controla a nossa mente, ele controla todo o nosso corpo e controla a nossa direção. Por isso que nós precisamos todos os dias de preencher a nossa alma com o alimento que pode saciar a nossa fome, com o alimento que pode nos arrancar de um lugar de tristeza. E nós precisamos também lembrar das experiências que nós temos com Deus. O versículo 6, Davi disse algo incrível. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você fala assim, uai, é bipolar? Estava gritando até agora, até quando, até quando, até quando? Agora fala assim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas o versículo 5 diz o seguinte, mas eu confio na tua benignidade, eu confio na tua salvação, porque é essa salvação que me traz a alegria, e por causa da alegria que plantou no meu coração, eu cantarei, alegrarei e regozijarei no Deus da minha salvação. Sabe, o cenário continuava o mesmo. Davi tinha acabado de reclamar para Deus e falar aquilo que o coração dele estava sentindo. O cenário continuava o mesmo, mas a alma dele já tinha mudado. Os pensamentos dele, que estavam com o pensamento de algo negativo, agora ele já entendia que Deus de fato era um Deus que ele podia confiar. A perspectiva, o olhar de Davi em relação àquilo que ele estava sentindo foi mudada. Por quê? Porque quando ele lembra da bondade de Deus, ele lembrava que existia um Deus que era tão bom, que nunca iria abandoná-lo. Sabe, quando nós lembramos da bondade de Deus, a esperança volta. Quando nós lembramos da bondade de Deus, nós lembramos que toda a batalha que nós entramos, nós já entramos nela como vencedor. Nós já entramos nela como vencedor. Nós precisamos entender que os milagres que nós passamos, as experiências que nós tivemos com Deus, elas precisam ser lembradas todos os dias. Se tem algo que nós precisamos lembrar é das experiências e dos milagres que nós vivemos.
Porque são essas experiências, esses milagres, que são o maior combustível para que a nossa alma não venha se deleitar naquilo que o diabo coloca. Porque quem se esquece daquilo que Deus fez, em um momento ou outro, ele vai cair, ele vai entrar em desespero. O medo vai tomar conta da vida dele. Eu preciso te dizer algo. O fim das coisas sempre é o melhor do que o começo delas. Os 2 primeiros versículos, Davi falou até quando? Quantas vezes? 4 vezes. Mas o texto termina: cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Sabe, um homem que estava totalmente sufocado pela sua alma, agora está pronto para adorar o Deus. Um homem que estava com a sua alma sendo aterrorizada pelos medos que estavam tomando conta da sua vida, agora está cantando, abrindo a boca e adorando a Deus. Sabe, talvez você esteja nessa noite cansado emocionalmente, lutando lutas terríveis. Talvez a sua alma esteja aflita, talvez a sua alma esteja ansiosa, talvez você está assustado e com medo do futuro. Talvez existem feridas na sua alma que não te deixa avançar. Talvez existem guerras dentro de você, entre a sua alma, entre o espírito, ou entre a alma e o corpo, que está te atrapalhando vencer. Eu quero te dizer que o medo nunca tem a última palavra, porque o amor de Deus está sendo lançado sobre a nossa vida. E o amor dele lança fora todo o medo. Eu quero te dizer nessa noite que você não será vencido pelo medo. Você não será vencido pela ansiedade. Você não será vencido pela angústia que está sobre a sua vida. Você não será paralisado em nenhuma das áreas da sua vida por causa do medo. Porque é Deus quem sustenta a nossa vida. É Ele que fortalece a nossa alma. E da mesma maneira que Davi conseguiu entender as bênçãos de Deus a seu respeito, da mesma maneira que Davi entendia que as verdades que Deus falava para ele era diferente das verdades que eles tinham colocado na sua alma como verdade. A última palavra não foi aquilo que nós pensamos. A última palavra sempre foi e sempre será de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Sabe, eu não sei o que tem afligido a sua alma. Eu não sei o que tem te paralisado. Eu não sei o que tem atrapalhado você viver o extraordinário de Deus. Eu não sei quais são as suas lutas internas. Eu não sei qual o motivo da sua ansiedade. Eu não sei o motivo daquilo que te rouba a respiração. Eu não sei o motivo daquilo que te traz uma dor no coração. Mas preste atenção. Eu conheço um Deus que pode tomar conta de tudo aquilo que você precisa. Eu conheço um Deus que tomou conta da vida de Davi quando Davi se entregou a ele. Eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Eu conheço um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e até mesmo pensamos.